Olá, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo novinho em folha quentinho para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre sistema digestório. Eu particularmente adoro esse sistema. É um sistema fácil da gente aprender, é um sistema que a gente tem várias curiosidades para estar debatendo, certo? E vou estar disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas e interagir com vocês. Combinado? Aguardo vocês no horário da nossa aula, tá? Então, aguardo vocês com perguntas, com feedback do nosso conteúdo online, para que a gente interaja e que fique bem bacana, ok? Então, vamos iniciar. Vocês vão pegar aí o livrinho de Anatomia e Fisiologia, no capítulo 11, página 57. Acompanhem direitinho comigo, vão grifando, vão anotando as dúvidas que vocês têm para estar tirando comigo no WhatsApp, tá certo? Então, hoje, o que é que a gente vai estar visualizando? Eita, coloquei aqui guloseimas, que a gente tá aqui se acabando de comer nessa pandemia, nessa quarentena. Mas a gente vai entender qual o processo dessa digestão, desse alimento, por onde é que ele percorre, por onde é que ele passa, como é que acontece tudo isso. Então, trago aí todos os órgãos desse sistema, tá? Inclusive órgãos anexos, se vocês vão entender direitinho. Vamos iniciar pela boca, vamos falar da língua, dos dentes, das glândulas salivares, né, que são importantes também. A faringe, esôfago, uma sequência aí, por onde é que vai, já se ligando por onde é que o alimento passa. Depois o estômago, intestino delgado, depois intestino grosso, reto e ânus. Então, a passagem do alimento é nesse percursozinho aí que vocês acabaram de visualizar. Porém, temos outros órgãos que a gente chama de órgãos anexos, que o alimento não passa por eles, mas eles têm importantes funções, né, no processo de absorção e digestão desses alimentos, que são o fígado, desculpa, a vesícula biliar, o pâncreas, tá? Esses são órgãos anexos, o alimento não passa por dentro dele, porém eles desempenham importante função no processo da absorção e digestão de alimentos. Combinadinho? Vamos iniciar entendendo a função desse sistema, entendendo como é que funciona cada órgão desse, né, nesse processo de absorção e digestão dos nutrientes. Primeira coisa, né, esse sistema ele vai nos suprir de água, né, tem eletrólitos e também nutrientes. Como é que funciona isso? A gente come um alimento, que é uma macromolécula, que ela vai, né, diminuindo até ficar micromoléculas para suprir todas as necessidades do nosso organismo. Questão de prova, qual é a função desse sistema digestório? Como já está dizendo, gente, fazer a absorção, né, de nutrientes, a digestão e selecionar o que não serve para ser eliminado, né, através das fezes. Qual é o início dele? Na boca e o final? No ânus. Tá? Vocês vão entender que reto e ânus são coisas diferentes. Muita gente acha que ânus é um nome bonito para reto ou vice-versa, mas não, tá? A gente tem um reto e tem um ânus também. Gente, eu trago uma imagem aqui que muitas vezes as pessoas não sabem dos nutrientes, né? O que é uma proteína, o que é um lipídio, o que é um carboidrato. Vamos lá, proteínas, gente. Proteínas a gente encontra nas carnes, nos ovos, né? Então, carne vermelha, carne branca são proteínas. Lipídios são gorduras. A gente precisa de gordura, professora? Precisa, só que aquelas gorduras saudáveis, né? Não as gordurinhas ruins. Carboidratos, gente, carboidrato é simplesmente açúcar, né? Que a gente encontra tanto no açúcar, nos doces, como a gente também encontra nas massas, tá? Pão, arroz, macarrão, batata doce, tudo isso é carboidrato, tá? Macaxeira, batata inglesa é carboidrato e vira açúcar no nosso organismo, isso é importante.
Vamos iniciar aqui falando de cada órgão, tá? Iniciamos pela boca, então é a primeira parte do tubo digestivo, a entrada do alimento. Temos a função dos dentes, cada dente tem uma função específica. Uns cortam os dentes, né, da frente, eles têm a função de cortar o alimento, de triturar. Aí entra a ação enzimática da saliva, que é super importante, já começa o processo de absorção de alimentos. Externamente, a gente tem lábios e bochechas. Superiormente, a gente tem o palato. Se vocês passarem a língua no céu da boca, vocês vão ver que no início do céu da boca é duro e no final do céu da boca é mole, que a gente chama de palato duro e palato mole. Inferiormente, a gente tem um assoalho, que não dá para a gente ver, mas lá no anatômico vocês vão ver isso. E posteriormente, a gente tem a faringe. Gente, temos faringe e laringe, que elas ficam bem coladinhas, certo? Mas vocês vão lembrar, laringe é da parte respiratória. Faringe, lembre de farinha, faringe. Farinha, faringe. Farinha não é comida, então é da parte do sistema digestório. Faringe, tá? Faringe é do digestório, laringe é do respiratório. Então, a faringe, gente, é um órgão muscular posteriormente à cavidade nasal, boca e laringe, ou seja, eles ficam bem coladinhos um no outro. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não estar comendo e falando ao mesmo tempo, porque senão a comida vai cair na laringe, que é no campo da respiração, e a gente pode morrer asfixiado, tá certo? Ele é em forma de tubo, tem 12 centímetros, fica bem aqui, ó. 12 centímetros, né? Qual é a função? Apenas de conduzir o alimento para o esôfago, que o esôfago é essa parte aqui, ó, que a gente vai ver já já. Então, a faringe, gente, é somente um tubo que vai levar o alimento, conduzir o alimento, tá certo? Então, vamos para o esôfago. O esôfago é esse órgão aqui, ó, bem comprido, tá? É um órgão muscular em forma de tubo, tem 25 centímetros, ou seja, já é maior do que a faringe. Atravessa o pescoço, o tórax e diafragma. Diafragma, lembra que é o músculo, né, que vai expandir os pulmões, né? Também só tem a função de conduzir o bolo alimentar por movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? Contração e relaxamento, contração e relaxamento. E aí vai empurrando o bolo alimentar, contração e relaxamento. O bolo alimentar simplesmente não desce de forma tranquila, não. Ele precisa ter contração e relaxamento do músculo para poder descer, tá? O alimento. E aí vai chegar lá no estômago. Gente, o estômago é uma dilatação desse tubo, desse esôfago, né? Ele fica abaixo do diafragma, tem a função de armazenamento e no estômago, especificamente, a gente tem um suco gástrico, né? Que é um líquido que é bem ácido, que vai se misturar com o alimento. Lembra que eu disse que era bolo alimentar? Agora passa a ser quimo. Por que passa a ser quimo e não mais bolo alimentar? Porque esse bolo alimentar se misturou com uma substância que contém no estômago. Gente, essa substância é extremamente ácida. A parede do estômago ela é vilosa, ela não é lisa, justamente para receber essa acidez do estômago, tá? Esse líquido que tem bem ácido no estômago. E para que essa acidez? Gente, para quebrar as partículas, para quebrar a gordura, tá certo? Então precisa a gente ter essa acidez no estômago. Inclusive, quando for mais lá na frente, eu vou estar falando do refluxo, que aí vocês vão entender essa questão da acidez. Intestino delgado, gente, é um tubo totalmente contorcido. Olha aqui, bem contorcido. E ele é imenso. Tem 5 a 7 metros de alças intestinais. É enorme. Por que vocês acham, né? Isso é uma pergunta, inclusive, da nossa atividade. Prestem atenção. Por que vocês acham que esse órgão é tão contorcido e tão grande? Gente, porque é aqui que vai ocorrer a maior parte da absorção de nutrientes. Então, se fosse curtinho
e reto, não ia dar tempo o organismo absorver tantos nutrientes daquele bolo alimentar, daquele quimo, na verdade. Não é assim? Então, ó, é um tubo contorcido de, em média, 5 metros a 7 metros de alças intestinais. Tem como função movimentos peristálticos também, contração e relaxamento. Maior parte da digestão. E aqui não vai receber mais ainda outras substâncias, que é a secreção do fígado, pâncreas e do próprio intestino delgado. Ou seja, gente, lembra que eu falei que o fígado e o pâncreas eram órgãos anexos? Eles vão liberar secreções lá para o intestino delgado para ajudar nessa absorção de nutrientes, tá certo? Então, ó, lá no estômago tinha recebido só a secreção gástrica, que virou quimo. Aqui não, vai receber mais uma secreção do fígado, do pâncreas e do próprio intestino. Né? Então, aqui que vai ocorrer quase toda a absorção de nutrientes do organismo. Tá? Então, aqui, ó, para vocês entenderem, terminou o estômago, inicia o intestino delgado. O início do intestino delgado se chama duodeno. O meio do intestino delgado se chama jejuno. E o final do intestino delgado se chama íleon. Esse íleon vai dar início ao intestino grosso, que a gente vai falar agora, tá? Sim, no intestino delgado, gente, o quimo se mistura com a substância secretada pelo fígado, pâncreas e pelas próprias células da parede do intestino, que vai ocorrer a digestão, que eu acabei de falar, que vai se misturar com outras secreções, tá? No intestino grosso, ele mede, em média, de 1,5 metro. Ele é bem mais calibroso que o intestino delgado e ele se divide em seco, colo e reto, tá? Então, ele se divide em seco, colo e reto, que eu mostro já na foto. Aqui, gente, vai acontecer a maior absorção de água e formação das fezes. Então, vamos lá, atenção. Eu estou dizendo que nesse órgão vai acontecer a maior absorção de água. Então, para aquelas pessoas que não são acostumadas a tomar água, imagina aí, se aqui, quando chegar aqui, eu preciso absorver água, e se eu não tomo água, o que é que vai acontecer? Essas fezes vão ficar extremamente endurecidas. Então, eu preciso tomar água para quando chegar nesse processo, né, eu tenho umas fezes normal e não uma fezes muito ressecada. Porque se eu não tomo água, ele vai absorver a água que tem no organismo. O que tiver no organismo, ele vai puxar ali para ser absorvido. E aí eu posso ter um problema sério de rigidez dessas fezes e ficar bem endurecidas mesmo. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente tomar água, tanto para o funcionamento do nosso organismo, como também para a gente ter condições de eliminar as fezes, tá certo? Isso é uma curiosidade muito bacana. Aqui nos órgãos anexos, gente, a gente vai falar um pouquinho de cada órgão desse. Quais são os órgãos anexos? Fígado, pâncreas e vesícula biliar. No fígado, tem várias funções: metabolizar glicose e lipídios, produzir bile, armazenar vitamina A, D e B12, fabricar proteínas do sangue, e ele é um importante órgão desintoxicador. Por isso que muitas pessoas adoecem de cirrose. Cirrose, é a cirrose hepática, né? Ela tanto pode ser devido à ingesta, né, elevada de álcool, mas também como pode ser de medicamentos. Por quê? Porque o fígado ele vai tentar desintoxicar. E aí você não está jogando uma droga para o organismo, o fígado está lá tentando desintoxicar. Então você está sobrecarregando o fígado. Ele fabrica proteínas do sangue, gente, é extremamente importante. Armazena vitaminas, né? Produz a bile. Aí vem um alerta. Tem pessoas que tem pedra na vesícula, que é aqui, ó, essa partezinha verde. Aqui contém um líquido, que é a bile, mas quem produziu o líquido foi o fígado, que vai levar e ser armazenado para a vesícula biliar. Pessoas que têm pedra na vesícula precisam retirar essa vesícula. E aí eu pergunto a vocês, essa pessoa vai deixar de produzir a bile?
Não, porque quem produz é o fígado. Ela só não vai ter um armazenamento, uma reserva. E para que serve a bile? A bile, gente, é como se fosse um detergente. Eu digo assim, quando a gente frita alguma coisa com óleo numa frigideira, e quando a gente vai lavar, se a gente lavar só com água, aquele óleo sai? Não, né? A gente precisa de um detergente. Do mesmo jeito no organismo, a gente come muita gordura. E para desintoxicar, para fazer o trabalho de limpeza, a gente precisa desse líquido da vesícula biliar, tá? Então, o fígado ele vai produzir a bile, porém ele não vai ter uma reserva. Então, por isso que algumas pessoas que retiram a vesícula ficam empachadas mais rápido, têm diarreia, porque não tem uma reserva. Apesar que ela ainda produz, tá? Mas não vai ter uma reserva. O pâncreas, gente, ele tem uma importante função. É uma glândula mista que tanto vai ajudar na digestão dos alimentos, como vai também produzir hormônio. Ele produz insulina, tá? Que vai ajudar para levar a glicose, né? Tirar do sangue e levar para os órgãos, para o músculo, para os locais que a gente precisa de energia. Combinado? Então, esses são os 3 órgãos anexos. Falar da doença do refluxo. Gente, o refluxo é simplesmente um problema no esfíncter. Aqui, ó, é como se fosse uma válvula que fecha a passagem do esôfago para o estômago. Vocês concordam comigo que aqui eu vou ter o suco gástrico no estômago e que eu disse que a parede do estômago é vilosa para suportar essa acidez desse líquido? Já o esôfago, ela não tem essa parede vilosa, então ela não suporta essa acidez. Mas tem pessoas que têm problema aqui, ó, e acaba abrindo, e esse líquido aqui acaba passando e voltando. E quando volta, a gente agride bastante o esôfago, cria até feridas, se ficar o tempo todo com esse refluxo. Então, eu preciso ter um cuidado com minha alimentação, regular minha alimentação. E tem pessoas que num caso mais extremo, que precisa fazer um reparo dessa válvula, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa doença, porque ela pode estar causando algo mais grave devido essa acidez indevida em um órgão que não suporta essa acidez, tá certo? Para finalizar, eu trago a revisão e também uma orientação da nossa atividade, né? Pergunta a vocês, qual a função do sistema digestório? A gente falou lá no início, absorção de nutrientes, digestão, né, e eliminar o que não serve. Quais são os órgãos, né, que compõem esse sistema? Quais são os órgãos? Falamos aí de todos, desde a boca até o ânus. Porque o intestino delgado é extenso e bem contorcido? Falamos, não foi? Porque ele precisa fazer o quê? Por isso que ele é tão grande e tão contorcido. Qual a função do órgão anexo? O fígado, especificamente. Eu disse a vocês agora que tem várias funções. Me relatem aí, eu vou estar fazendo de forma objetiva essas questões, então vocês vão marcar a questão correta, a alternativa correta, combinado? Um beijo para vocês. Nosso próximo conteúdo online vai ser sobre o sistema urinário, um sistema bem rico também de informações. Conto com vocês, com a participação de vocês, tanto no WhatsApp, como também assistindo o nosso conteúdo, tá certo? Até a próxima. Não tema o fracasso, tenha medo sim de não lutar por aquilo que acredita. Um beijo e até mais para vocês.